Arquivos extraterrestres. Com olhos grandes e profundos e uma estranha pele acinzentada, eles se tornaram ícones pop e são conhecidos como os ETs cinzas. Mas o que realmente sabemos sobre eles? Testemunhas juram ter se encontrado com eles e acreditam que os cinzas estão aqui em uma missão diabólica para abduzir humanos e realizar experiências de reprodução. Trata-se de um fenômeno real e algo está acontecendo. Quem são eles? De onde são? O que querem aqui? E será que existem? É bom ter uma mente aberta, mas não a ponto de o cérebro cair. Agora, no Arquivos Extraterrestres, o mistério dos planos cinzas. Os cinzas. Eles aparecem em livros, revistas e filmes. São geralmente descritos como seres de 1,20 m de altura cuja enorme cabeça se apoia em um corpo franzino e sem pelos. Estas criaturas têm nariz pequeno ou não têm nariz. A boca é uma pequena abertura. As orelhas e os órgãos reprodutores não são visíveis e seus olhos são inconfundíveis. São pontudos. Não uma ponta exatamente, mas parecem grandes amêndoas. São olhos intensos, marrons escuros, quase pretos. Aqueles que defendem a existência dos extraterrestres descrevem os cinzas como os vilões do mundo alienígena. Sei que os cinzas são como abelhas africanas. Quando eles querem te pegar, eles pegam. Eles roubaram minha memória e a substituíram por um buraco negro ou lembranças horríveis. Se os cinzas ou qualquer outra espécie realmente existem, o que eles querem aqui? Quais são seus planos? Eles querem criar uma raça com qualidades melhores que os humanos e melhores que os próprios alienígenas. Os ufólogos, pessoas que pesquisam aparições extraterrestres, afirmam que os cinzas visitam nosso planeta há milhares de anos. Prova disso são os registros em petróglifos e desenhos pré-históricos. Em todo o mundo, temos casos de seres celestes vistos pelos índios da América do Norte e do Sul, pelos maias e astecas. São histórias de seres que visitaram nossos antepassados. Objetos de 6.000 anos foram encontrados na Suméria, terra onde hoje fica o Iraque. A interpretação das peças diz que elas descrevem a ação dos servos dos deuses. Os artefatos parecem o que hoje chamamos de ET cinza, com cabeças e olhos grandes, membros delgados e corpos franzinos. Ao longo da história, OVNIs e alienígenas ganharam notoriedade somente na era moderna. Foi no século XX que os planos dos ET cinzas começaram a ganhar forma. Segundo a comunidade ufológica, desde então o número de contatos com esses seres vem crescendo significativamente. Uma das afirmações mais surpreendentes é a participação dos ETs na Segunda Guerra, e que Hitler e os nazistas fizeram um conluio com os cinzas. Dizem que os alienígenas deram aos nazistas armas avançadas para usar na guerra. Desde o conflito, literalmente milhares de pessoas relatam experiências vividas com os cinzas. O número de relatos, a qualidade destes relatos, as coincidências entre si e o fato de que muitos deles podem ser comprovados através de hipnose conferem força à ideia de que este é um fenômeno real e de que algo está acontecendo. Não existe nenhum registro oficial sobre abduções ou encontros extraterrestres, mas o Centro Nacional de Ufologia em Seattle mantém o registro extraoficial de aparições de OVNIs.
As estatísticas mostram que o número de aparições subiu de algumas no início do século XX para dezenas em meados do mesmo século e depois milhares no começo do século XXI. Os casos de abdução surgiram na Guerra Fria, quando muitos objetos voadores não identificados foram vistos. Também existe uma tensão em torno da Segunda Guerra. Segundo aqueles que acreditam em OVNIs, os cinzas fizeram seu primeiro contato em 1947 na queda no deserto de Roswell, Novo México. O caso Roswell nasceu com um fazendeiro chamado Matt Bresson, que contou aos jornais locais ter encontrado na região alguns destroços estranhos. E a partir dos relatos dele, criou-se a história que o público americano e o mundo conhecem de que uma nave espacial caiu, que havia corpos de ETs espalhados pelo terreno, que alguns podem ter sobrevivido e estão escondidos em uma instalação militar secreta. Qual a posição do governo americano? Um balão espião caiu em Roswell e nada tinha a ver com as naves espaciais, mas com um projeto para detectar testes nucleares soviéticos. Os ufólogos, porém, não acreditam. O caso Roswell sempre foi controverso, mas é certo que algo caiu a 120 quilômetros do campo de aviação do Exército em 1947. Quem investigou foi o chefe da inteligência da unidade de bombardeiros, o capitão Jesse Marcel. É sabido que parte dos destroços foi levada para a base aérea e que Marcel e o comandante Blanchard acreditavam que aquilo era parte de um disco voador. Sabemos disso porque foi feita uma coletiva anunciando que o Exército havia recolhido o disco voador que estava em todos os jornais da época. Desde o incidente Roswell, os defensores afirmam que todo contato entre os cinzas e o governo foi mantido em segredo. Apesar de o governo ter negado que um OVNI caiu no Novo México, a história nunca morreu. Mais de 400 pessoas afirmam ter estado lá, tocado nos destroços, visto a nave e os corpos. Roswell é uma questão de crença. Em quem você acredita? Fato ou ficção? As visões de OVNIs aumentaram muito depois do incidente Roswell. Nos anos 50, cineastas se inspiraram no caso e promoveram a estreia de alienígenas que invadiam a Terra com planos maléficos. Filmes como A Coisa e Plano 9 do Espaço Sideral despertaram o fascínio e o medo pelos ETs. O dia em que a Terra parou alertava contra terríveis consequências caso a Terra não fechasse uma parceria amigável com o espaço. Em seguida surgiram histórias de abdução feitas por uma raça batizada de cinza. Foi nos anos 60 que as pessoas começaram a acreditar que estavam sendo abduzidas por seres de outro planeta. Em 1961, um casal de New Hampshire declarou oficialmente que foi abduzido pelos cinzas. O caso Betty Barney Hill foi a experiência de abdução que desencadeou um verdadeiro fenômeno. O caso Betty Barney Hill foi o primeiro sobre abdução alienígena. Trata-se de um encontro com a raça dos cinzas. O casal diz que esses populares extraterrestres teriam visitado a Terra perto de Portsmouth, New Hampshire, em 19 de setembro de 1961. Os céticos não conseguem contestar todos os detalhes e os crédulos veem o caso como a origem da história dos cinzas, quando a América e o mundo acordaram para o fenômeno da abdução. Na sua última entrevista em vídeo, Betty Hill conta a experiência.
Meu marido e eu voltávamos de Montreal, Canadá. Passávamos pelas montanhas brancas de New Hampshire, quando de repente vimos o que pensamos ser uma estrela surgindo nos céus. Enquanto olhávamos, ela mudou de direção e se aproximou de nós. Barney parou o carro, apanhou seus binóculos e saiu para ver o estranho objeto voador de perto. A sobrinha de Betty Hill, Kate Marden, ainda era adolescente na época do incidente. Pelos binóculos, ele viu o que presumiu ser o líder e a tripulação da nave. Todos estavam olhando para ele. Enquanto ele olhava, eles começaram a descer. Barney ficou muito assustado, correu para dentro do carro e gritava que eles iam nos pegar. E ela gritava: Barney, venha para cá, corra para o carro. O casal fugiu. Pouco depois, eles ouviram um zunido. Eles entraram em uma vicinal e pararam. Havia algo na estrada e pessoas rodeavam o veículo. Elas se aproximaram e meu tio percebeu que não eram humanos, e sim o povo que ele tinha visto na nave através dos binóculos. Foi quando eles perderam a memória. A única coisa que eles conseguiam lembrar depois é que estavam novamente na estrada, dirigindo a caminho de casa. Quando olhou o relógio, o casal percebeu que 2 horas haviam se passado sem que dessem conta. Era o início de um mistério que logo se revelaria. Por quase 2 anos depois da experiência, o casal teve pesadelos terríveis. Eles procuraram médicos especialistas e conheceram o Dr. Benjamin Simon, um respeitado psiquiatra e neurologista com uma vasta experiência em terapia de hipnose. O Dr. Simon nos disse que a amnésia fora causada pelos ETs. Ele reverteu o caso para que pudéssemos nos lembrar claramente o que tinha acontecido. Fomos levados a bordo da nave espacial. Eu e Barney ficamos em salas separadas. Eles tinham a aparência de humano. Tinham 2 braços e pernas. A diferença eram os traços faciais. O nariz era muito pequeno, quase reto. E os lábios também eram retos. Eles examinaram meus olhos, ouvidos, nariz, garganta. Pele, cabelo, tudo. Fui então colocada em uma maca e eles rasparam minha pele para saber se era igual ou diferente da deles. O casal contou que também passou por experiências sexuais. Eles colheram sêmen de Barney e podem ter tirado óvulos de Betty. Eles tentaram inserir um instrumento com pontas no meu umbigo. Mas eu gritei e eles pararam. Fiquei grata por isso. Anos depois, Betty Hill fez sua primeira descrição dos cinzas desde os artefatos da antiguidade. Ela retratava o líder, uma pista importante para descobrir de onde eles vinham. Perguntei de onde ele vinha e ele mostrou um mapa estelar. Em uma sessão de hipnoterapia anos depois do incidente, Betty desenhou o mapa de um sistema estelar. Na época, os peritos não o identificaram.
Até que em 1966, Marjorie Fish, ufóloga e astrônoma amadora, ficou fascinada pelo mapa de Betty Hill e passou os 7 anos seguintes examinando o desenho e construindo maquetes a fim de relacioná-lo ao sistema solar conhecido. Tempos depois, descobriram uma estrela e apontaram com precisão o mapa que Betty tinha desenhado. Em 1973, depois de estudar 23 modelos de estrelas, Marjorie Fish afirmou ter encontrado a chave. Ela declarou que Betty havia desenhado o Zeta Reticuli, um sistema estelar a 40 anos-luz da Terra. No Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Dr. Charles Bateman, um dos maiores astrônomos do mundo, examinou a descoberta. Não é possível viajar a essa distância. Não conhecemos nenhum veículo sólido que possa ir tão longe. Mas dentro da escala da galáxia é um sistema próximo. Em uma nave espacial convencional, levaria 1 milhão de anos e meio para chegar a Zeta Reticuli. Além de suas obrigações com o Instituto da Califórnia e o Laboratório de Propulsão a Jato, Bateman é chefe de programas da NASA. Sua missão é vasculhar o espaço em busca de vida. Ele acredita que é possível ter vida lá fora, talvez até em Zeta Reticuli. Estas são as 2 estrelas do Zeta Reticuli, a cerca de 40 anos-luz da Terra. Um sistema binário pode ter planetas ao seu redor. E este é tão antigo que é possível ter vida em planetas habitáveis. As perspectivas são boas, mas o que sabemos até agora? Nada. Com tamanha evidência, mas nenhuma prova de que os cinzas vieram de Zeta Reticuli, o caso Betty Hill ainda é questionado. Contudo, céticos e crédulos concordam que desde aquela noite de setembro, centenas de abduções foram relatadas. Assim como uma doença, uma ideia pode ser contagiosa e se espalhar de pessoa para pessoa. Será que Betty Hill realmente teve um encontro com os cinzas? Será que eles realizaram experiências como parte de um plano maléfico? E será que os supostos abduzidos dizem a verdade? É um sonho de olhos abertos, como uma hipnose, uma alucinação que evoca sensações táteis, luzes, barulho e a sensação de presença. Muitas vezes tentam explicar as abduções como pessoas imitando umas às outras e repetindo histórias de pais para filhos. Bem, algumas pessoas nem têm filhos. São casos nunca relatados e, mesmo assim, muito parecidos com o que já ouvimos antes. Quando o caso de abdução de Betty e Barney Hill estourou nos anos 60 e logo foi seguido por muitos outros, o público ficou fascinado com a ideia de que naves espaciais estariam visitando a Terra e de que os extraterrestres cinzas abduziam os humanos. Mas em 1969, a Força Aérea Americana acalmou os ânimos com a investigação Projeto Livro Azul. O relatório concluiu que os OVNIs não representavam ameaça para os Estados Unidos e que relatos de visões de OVNIs eram resultado de uma forma de histeria em massa. Ou, abre aspas, de neuróticos, farsantes, exibicionistas, psicopatologias e identificação errônea de objetos convencionais. Não há nada indicando que já fomos visitados por outras civilizações. Assim, a Força Aérea Americana declarou o caso encerrado, mas os ufólogos não se deixaram convencer pelo projeto Livro Azul. E há quem acredite que o governo esconde segredos de proporções cósmicas desde o caso Roswell. É óbvio que o Livro Azul não passou de uma tentativa militar de explicar o fenômeno dos OVNIs.
Nos anos 40 e 50, quando o governo começou a pesquisar sobre os OVNIs, os extraterrestres já eram uma realidade que os deixou morrendo de medo, pois eles temiam um estado de pânico coletivo e a quebra dos sistemas sociais e religiosos, e não admitiriam que seriam incapazes de controlar uma invasão. A Força Aérea tentou desmistificar os casos nos anos 50 e 60, mas parece que quem pilotava os OVNIs não lia os relatórios militares. Ufólogos contestam que o projeto Livro Azul nunca deu conta de todos os casos. Dos 12.618 relatos, 701 nunca foram resolvidos. Um dos mais intrigantes aconteceu na base aérea de Holloman, Novo México, em 1964. Segundo relatos, uma nave alienígena teria pousado na base e vários cinzas desceram e saudaram os militares. Mais tarde, no local, seria filmado o famoso final de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Trata-se de algo que nunca foi confirmado, mas que imediatamente gerou rumores. Um militar da base aérea de Holloman espalhou o caso pela cidade e, de acordo com os relatos, ele estava bastante perturbado, muito nervoso e não sabia o que fazer. Depois, nunca mais foi visto. 1984. 2 rolos de filme aparecem e reforçam as alegações de conspiração. O produtor Jamie Chandler recebeu um pacote com os filmes sem revelar. Eram 2 rolos. Um foi dado ao jornalista Bill Moore e o outro ficou com Jamie. Mas Jamie revelou o conteúdo e recebeu um memorando de 8 páginas do presidente Truman. Na chamada Operação Majestic 12, ou MJ-12, no dia 9 de julho de 1947, o presidente Harry Truman teria convocado 12 militares do alto escalão e membros da Segurança Nacional para conduzir uma missão secreta. Uma operação de pesquisa e desenvolvimento de responsabilidade direta do presidente dos Estados Unidos. O grande número de documentos que tive a oportunidade de ver de perto mostrava claramente que houve um programa para esconder a descoberta de várias quedas e capturas de extraterrestres. Os documentos do Majestic 12 mostram detalhes de 4 tipos de naves alienígenas: o formato de disco, de charuto, circular e triangular. Mas o mais intrigante é que no relatório consta que pela primeira vez na história foi relatada a existência do que hoje chamamos de seres cinzas. Nestes documentos oficiais, eles eram chamados de entidades biológico-extraterrestres, ou EBEs. Havia um manual de operações chamado Entidades Extraterrestres e Recolhimento e Classificação Tecnológica, que trazia a descrição de 2 tipos de EBEs. O primeiro tipo era descrito como humanoide e podia ser confundido com um ser humano. Eles seriam bípedes, teriam entre 1,5 metro e 1,60 m de altura e cerca de 50 quilos. A cabeça seria grande e arredondada, e os olhos pequenos, separados e amendoados. O segundo teria de 1 metro a 1,40 m de altura e pesaria de 13 a 25 quilos. Os céticos, porém, afirmam que o Majestic 12 é uma elaborada farsa. É tudo uma farsa. São documentos forjados que alguém fez com uma máquina de escrever velha, copiando a assinatura de Truman de algum documento verdadeiro e tirando várias cópias. Não é difícil provar que são papéis falsos. Se eles são falsos, então foi um crime por omissão do governo cometido por alguém que teve acesso a informações restritas.
Papéis ainda mais misteriosos surgiram nos anos 80 com novos detalhes sobre os cinzas. Os chamados documentos de Dulce são os mais impressionantes. Exibidos em 1987, neles se alegava que o governo americano mantinha um pacto com os cinzas para obter tecnologia. Tais documentos afirmam que ETs tramam seus planos em uma instalação subterrânea no deserto do Novo México. Eles nos usam para a procriação, mas não sabemos como eles se reproduzem, já que não possuem genitais. Os defensores da teoria dizem que eles abduzem jovens mulheres grávidas. Nos primeiros 3 meses, a gravidez é interrompida subitamente. Sem hemorragia ou aborto espontâneo ou provocado, ela simplesmente acaba. Os crédulos dizem que os extraterrestres retiram o feto de suas vítimas e o utiliza em programas de hibridação de espécies. Os fetos são mantidos em tanques, vamos chamar assim. Eles são mantidos em um líquido e, de alguma forma, gerados até adultos. A revelação deste e outros documentos, junto com novas visões de OVNIs, aguçaram o apetite do público por informação. Os famintos pelo fenômeno olhavam para o céu em busca de sinais de naves e seres de outros planetas. Sem dúvida, o campo de pesquisa de OVNIs cresceu muito nos anos 80. Foi um fenômeno inédito. Pela primeira vez, houve discussões livres sobre abduções, ao mesmo tempo em que o fenômeno se tornou parte da cultura popular americana e, por que não, mundial. Embora não se saiba ao certo, dizem que o termo cinza foi usado pela primeira vez na década de 80 para descrever os ETs que abduziam humanos em experiências de reprodução. O termo cinza usado para descrevê-los tornou-se comum em meados da década de 80. Não acho que o nome fosse comum antes dessa época, não. Mas os cinzas realmente existem ou, na verdade, são produto da cultura pop? É normal que perguntem até onde a vida imita a arte ou vice-versa. É difícil pôr ordem na bagunça. Mas acredito que existe um pouco de verdade nos fenômenos extraterrestres. Os ufólogos insistem que a Terra talvez esteja no meio de uma diabólica invasão alienígena. De acordo com a comunidade ufóloga, o número de supostas abduções aumentou com a chegada do século XXI. Não existem meios de verificar os casos, mas uma pesquisa extraoficial da organização Roper mostrou que o número chega a 4 milhões. O problema que muitas pessoas têm com os cinzas é que não acreditam em OVNIs. Logo, não vão acreditar em abdução. Mas se você entende que ETs não são seres humanos, a ideia da vida extraterrestre passa a não ser tão absurda assim. Testemunhas que juram ter se encontrado com os cinzas são a principal fonte de informação sobre os seres. Eles relatam fatos em comum que podem revelar a verdade sobre os planos alienígenas. Eu vi uma luz forte que vinha de algum lugar. Algo meio âmbar ou meio azulado. Os abduzidos contam que foram cercados e paralisados pela presença das criaturas. Você não fica apenas paralisado, mas quase entra em um estado de coma. Houve momentos em que consegui me comunicar com eles, mas tive a impressão que a conversa foi toda telepática.
Alguns afirmam que os cinzas levam seus prêmios humanos para uma viagem no espaço. De repente, me vi naquele ambiente alienígena com suas luzes ofuscantes. Poesia é a palavra que uso para descrever o que vi, pois era tudo muito surreal. Os abduzidos contam que os cinzas realizam exames médicos e muitos deles descrevem a experiência como fisicamente dolorosa. Para mim, alguns exames pareciam pesquisas biológicas sobre minhas experiências reprodutoras pessoais. Eram exames completos e não tenho vergonha de dizer isso. Se os cinzas realmente estão entre nós, quais seriam seus planos? Muitos pensam que eles querem nos destruir. E muitos pensam que outros seres alienígenas virão nos salvar da destruição. O hipnoterapeuta e autodeclarado caçador de ETs, Daryl Sims, estuda o fenômeno da abdução há 30 anos e acredita ter descoberto a verdadeira missão dos cinzas. Ele é especialista em recuperar memórias traumáticas de pessoas que afirmam ter sido abduzidas. A primeira coisa que faço é relaxá-los completamente, mudando o tom da minha voz. Quero que se concentre nela. Ao meu comando, seus olhos ficarão pesados. Minha voz lhe trará conforto e proteção, e você pode relaxar completamente. Donna Lee, uma de suas pacientes, é presidente da rede de ufologia de Houston. Ela acredita ter sido abduzida mais de uma vez e durante as sessões de hipnose ela se lembrou de vários encontros terríveis. Lee também acredita que os cinzas lhe tiraram um filho. E eu nunca tive nenhum aborto espontâneo. Estava grávida de 8 semanas. De repente, acabou. E eu não tive nenhum tipo de sangramento. Nada. Em uma sessão de regressão, ela contou que esteve em uma sala muito clara. Eles trouxeram uma jovem e a deixaram perto de mim. Ela sentou-se ao meu lado. E era o que chamamos de híbrida. Embora se parecesse bastante comigo, só o cabelo dela que não era liso como o meu. Mas ela se parecia muito comigo e tinha a idade que meu filho teria na época. Segundo Lee, a menina teria cerca de 9 anos de idade. Ela ficou ali. Eu senti algo quando eles me deixaram com ela. E ela me olhava como se me conhecesse. Foi um momento muito triste. Quase morri de tanta tristeza. De vez em quando, sinto aquela tristeza de novo. Para os especialistas, relatos de abdução não passam de um produto de uma mente hiperativa. Eles dizem que, sob hipnose, o paciente está aberto a sugestões. Sob hipnose, o indivíduo gera imagens que normalmente confunde com lembranças de coisas que aconteceram e não sabe que está apenas imaginando. Outra coisa é que quando a pessoa resgata essa pseudomemória na hipnose ou na regressão, ela tende a acreditar que aquilo é verdade. Seriam as memórias dos abduzidos reais ou imaginárias? Eles entram sem permissão, tocam o seu corpo e levam seus filhos. Você quer gritar, abre a boca, mas não sai nada. É uma paralisia ambulante. Será que os cinzas realmente existem? Se existem, qual é a sua missão maligna?
Em 2003, uma equipe de psicólogos da Universidade de Harvard encontrou a resposta. Liderados pelo Dr. Richard J. McNally, eles fizeram experiências para medir respostas psicológicas, tais como batimento cardíaco e níveis de respiração em vítimas com diferentes traumas. Queríamos verificar se aqueles que recobravam a memória da abdução reagiam do mesmo jeito que pacientes com traumas tidos como reais. Nossa equipe estudou indivíduos com memórias de eventos traumáticos, e um dos desafios foi separar aqueles que recobraram lembranças genuínas, por exemplo, um abuso sexual na infância, e aqueles cuja memória parece falsa. Scott Orr chefiou os testes laboratoriais. Neste processo, o indivíduo vem até o laboratório e, na companhia de 4 psicólogos, descreve várias experiências que ele teve ao longo da vida. Também colocamos eletrodos e eletromiogramas para medir o batimento cardíaco. No laboratório, o indivíduo ouve um relato de 30 segundos sobre sua própria experiência traumática. Você está nua, amarrada a uma maca dentro de uma nave espacial. Os alienígenas estão ao redor da maca. Estão olhando para você com seus enormes e profundos olhos escuros. Você está com muito medo. Ele então abre os olhos e faz seu próprio relato do que sentiu enquanto imaginava a cena. Pedimos para que ele desse uma nota para o grau de suas emoções. Se a cena foi real para ele, se ele se sentiu no controle, se estava feliz ou infeliz, se estava com medo, se sentiu tristeza, uma série de emoções diferentes. A equipe de psicólogos descobriu que os abduzidos mostraram uma grande tendência de um traço de personalidade: a absorção. A absorção é a capacidade de gerar imagens. Quando você assiste a um filme, se envolve emocionalmente. Quando lê um livro, você imagina um pôr do sol e se perde nessa fantasia. O aumento desse traço é a capacidade de gerar imagens reais. O estudo concluiu que, na maioria dos casos, o abduzido não está mentindo. Eles acreditam piamente que tiveram aquela experiência e estão sendo sinceros. Não estão loucos. Alguns eventos isolados são paralisia do sono. São eventos normais. Não indicam nenhuma doença, mas o que acontece durante o sono REM, o estágio do sono em que sonhamos, é uma paralisia total. E a combinação desses fatores leva à certeza da abdução. Mas um dos indivíduos do teste acredita que o estudo de Harvard apresenta falhas. Pode ser que os encontros alienígenas envolvam um estado alterado de consciência, mas dizer que é fantasia é um erro. Eu tenho paralisia do sono e sei que as sensações são parecidas com um contato extraterrestre. Mas apesar disso, não se pode descartar nenhuma hipótese. Mas se Boucher e seus colegas de abdução estiverem certos, então os cinzas têm que vir de algum lugar. E se não é de Zeta Reticuli, é de onde? Esta é uma pergunta de 2.500 anos, pois foi na Grécia Antiga que perguntaram se existe vida além da Terra. Hoje usamos ciência e tecnologia do século XXI para responder. E deve sim haver 1, 10 ou 1 milhão de civilizações inteligentes à nossa procura. Aqueles que afirmam ter sido abduzidos acreditam que formas de vida inteligente não é um privilégio dos terráqueos, e elas cruzaram o cosmos com um propósito.
Acho que o plano dos cinzas é fazer um futuro melhor para eles. É algo simples assim, e acho que parte do plano tem a ver com garantir que a humanidade não vai acabar. Deve ser um plano de ajuda mútua. Já os psicólogos sustentam que o fenômeno alienígena é mero produto da imaginação. Os cinzas são, na verdade, uma alucinação que ocorre quando as pessoas acordam de um episódio de paralisia do sono. E qual o propósito das visitas à Terra? Alucinações não têm planos. É bom ter uma mente aberta, mas não a ponto de o cérebro cair. Seriam esses planos reais ou imaginação? E a abdução? É fato ou ficção? A abdução ainda é um mistério. Eles nunca dirão por que estão aqui, quem são ou o que querem. É possível que os ETs existam? Já faz um bom tempo que eles estão por aqui. O primeiro tipo era descrito como humanoide e podia ser confundido com um ser humano. Eles seriam bípedes, teriam entre 1,5 metro e 1,60 m de altura e cerca de 50 quilos. A cabeça seria grande e arredondada, e os olhos pequenos, separados e amendoados. O segundo teria de 1 metro a 1,40 metro de altura e pesaria de 13 a 25 quilos. Os céticos, porém, afirmam que o Majestic 12 é uma elaborada farsa. É tudo uma farsa. São documentos forjados que alguém fez com uma máquina de escrever velha, copiando a assinatura de Truman de algum documento verdadeiro e tirando várias cópias. Não é difícil provar que são papéis falsos. Se eles são falsos, então foi um crime por omissão do governo cometido por alguém que teve acesso a informações restritas. Papéis ainda mais misteriosos surgiram nos anos 80 com novos detalhes sobre os cinzas. Os chamados documentos de Dulce são os mais impressionantes. Exibidos em 1987, neles se alegava que o governo americano mantinha um pacto com os cinzas para obter tecnologia. Tais documentos afirmam que ETs tramam seus planos em uma instalação subterrânea no deserto do Novo México. Eles nos usam para a procriação, mas não sabemos como eles se reproduzem, já que não possuem genitais. Os defensores da teoria dizem que eles abduzem jovens mulheres grávidas. Nos primeiros 3 meses, a gravidez é interrompida subitamente. Sem hemorragia ou aborto espontâneo ou provocado, ela simplesmente acaba. Os crédulos dizem que os extraterrestres retiram o feto de suas vítimas e o utiliza em programas de hibridação de espécies. Os fetos são mantidos em tanques, vamos chamar assim. Eles são mantidos em um líquido e, de alguma forma, gerados até adultos. A revelação deste e outros documentos, junto com novas visões de OVNIs, aguçaram o apetite do público por informação. Os famintos pelo fenômeno olhavam para o céu em busca de sinais de nada. Anos depois, Betty Hill fez sua primeira descrição dos cinzas desde os artefatos da antiguidade.
Ela retratava o líder, uma pista importante para descobrir de onde eles vinham. Perguntei de onde ele vinha e ele mostrou um mapa estelar. Em uma sessão de hipnoterapia anos depois do incidente, Barry desenhou o mapa de um sistema estelar. Na época, os peritos não o identificaram. Até que em 1966, Marjorie Fish, ufóloga e astrônoma amadora, ficou fascinada pelo mapa de Barry Hill e passou os 7 anos seguintes examinando o desenho e construindo maquetes a fim de relacioná-lo ao sistema solar conhecido. Tempos depois, descobriram uma estrela e apontaram com precisão o mapa que Betty tinha desenhado. Em 1973, depois de estudar 23 modelos de estrelas, Marjorie Fish afirmou ter encontrado a chave. Ela declarou que Barry havia desenhado o Zeta Reticuli, um sistema estelar a 40 anos-luz da Terra. No Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Dr. Charles Bateman, um dos maiores astrônomos do mundo, examinou a descoberta. Não é possível viajar a essa distância. Não conhecemos nenhum veículo sólido que possa ir tão longe. Mas dentro da escala da galáxia é um sistema próximo. Em uma nave espacial convencional, levaria 1 milhão de anos e meio para chegar a Zeta Reticuli. Além de suas obrigações com o Instituto da Califórnia e o Laboratório de Propulsão a Jato, Bateman é chefe de programas da NASA. Sua missão é vasculhar o espaço em busca de vida. Ele acredita que é possível ter vida lá fora, talvez até em Zeta Reticuli. Estas são as 2 estrelas do Zeta Reticuli, a cerca de 40 anos-luz da Terra. Um sistema binário pode ter planetas ao seu redor. E este é tão antigo que é possível ter vida em planetas habitáveis. As perspectivas são boas, mas o que sabemos até agora? Nada. Com tamanha evidência, mas nenhuma prova de que os cinzas vieram de Zeta Reticuli, o caso Barry Hill ainda é questionado. Contudo, os céticos e crédulos concordam que desde aquela noite de setembro, centenas de abduções foram relatadas. Um dos mais intrigantes aconteceu na base aérea de Holloman, Novo México, em 1964. Segundo relatos, uma nave alienígena teria pousado na base e vários cinzas desceram e saudaram os militares. Mais tarde, no local, seria filmado o famoso final de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Trata-se de algo que nunca foi confirmado, mas que imediatamente gerou rumores. Um militar da base aérea de Holloman espalhou o caso pela cidade e, de acordo com os relatos, ele estava bastante perturbado, muito nervoso e não sabia o que fazer. Depois, nunca mais foi visto. 1984. 2 rolos de filme aparecem e reforçam as alegações de conspiração. O produtor Jamie Chandler recebeu um pacote com os filmes sem revelar. Eram 2 rolos. Um foi dado ao jornalista Bill Moore e o outro ficou com Jamie. Mas Jamie revelou o conteúdo e recebeu um memorando de 8 páginas do presidente Truman. Na chamada Operação Majestic 12, ou MJ-12, no dia 9 de julho de 1947, o presidente Harry Truman teria convocado 12 militares do alto escalão e membros da Segurança Nacional para conduzir uma missão secreta. Uma operação de pesquisa e desenvolvimento de responsabilidade direta do presidente dos Estados Unidos. O grande número de documentos que tive a oportunidade de ver de perto mostrava claramente que houve um programa para esconder a descoberta de várias quedas e capturas de extraterrestres. Os documentos do Majestic 12 mostram detalhes de 4 tipos de naves alienígenas.
o formato de disco, de charuto, circular e triangular. Mas o mais intrigante é que no relatório consta que pela primeira vez na história foi relatada a existência do que hoje chamamos de seres cinzas. Nestes documentos oficiais, eles eram chamados de entidades biológico-extraterrestres ou EBEs. Havia um manual de operações chamado Entidades Extraterrestres e Recolhimento e Classificação Tecnológica, que trazia a descrição de 2 tipos de EBEs. O primeiro tipo era descrito como humanoide e podia ser confundido com um ser no final de Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Trata-se de algo que nunca foi confirmado, mas que imediatamente gerou rumores. Um militar da base aérea de Holloman espalhou o caso pela cidade e, de acordo com os relatos, ele estava bastante perturbado, muito nervoso e não sabia o que fazer. Depois, nunca mais foi visto. 1984. 2 rolos de filme aparecem e reforçam as alegações de conspiração. O produtor Jamie Chandler recebeu um pacote com os filmes sem revelar. Eram 2 rolos. Um foi dado ao jornalista Bill Moore e o outro ficou com Jamie. Mas Jamie revelou o conteúdo e recebeu um memorando de 8 páginas do presidente Truman. Na chamada Operação Majestic 12, ou MJ-12, no dia 9 de julho de 1947, o presidente Harry Truman teria convocado 12 militares do alto escalão e membros da Segurança Nacional para conduzir uma missão secreta. Uma operação de pesquisa e desenvolvimento de responsabilidade direta do presidente dos Estados Unidos. O grande número de documentos que tive a oportunidade de ver de perto mostrava claramente que houve um programa para esconder a descoberta de várias quedas e capturas de extraterrestres. Os documentos do Majestic 12 mostram detalhes de 4 tipos de naves alienígenas: o formato de disco, de charuto, circular e triangular. Mas o mais intrigante é que no relatório consta que pela primeira vez na história foi relatada a existência do que hoje chamamos de seres cinzas. Nestes documentos oficiais, eles eram chamados de entidades biológico-extraterrestres ou EBEs. Havia um manual de operações chamado Entidades Extraterrestres e Recolhimento e Classificação Tecnológica, que trazia a descrição de 2 tipos de EBEs. O primeiro tipo era descrito como humanoide e podia ser confundido com um ser humano. Eles seriam bípedes, teriam entre 1,5 metro e 1,60 m de altura e cerca de 50 quilos. A cabeça seria grande e arredondada, e os olhos pequenos, separados e amendoados. O segundo teria para dezenas em meados do mesmo século e depois milhares no começo do século XXI. Os casos de abdução surgiram na Guerra Fria, quando muitos objetos voadores não identificados foram vistos. Também existe uma tensão em torno da Segunda Guerra. Segundo aqueles que acreditam em OVNIs, os cinzas fizeram seu primeiro contato em 1947 na queda no deserto de Roswell, Novo México. O caso Roswell nasceu com um fazendeiro chamado Matt Bresson, que contou aos jornais locais ter encontrado na região alguns destroços estranhos. E a partir dos relatos dele, criou-se a história que o público americano e o mundo conhecem de que uma nave espacial caiu, que havia corpos de ETs espalhados pelo terreno, que alguns podem ter sobrevivido e estão escondidos em uma instalação militar secreta.
Qual a posição do governo americano? Um balão espião caiu em Roswell e nada tinha a ver com as naves espaciais, mas com um projeto para detectar testes nucleares soviéticos. Os ufólogos, porém, não acreditam. O caso Roswell sempre foi controverso, mas é certo que algo caiu a 120 quilômetros do campo de aviação do Exército em 1947. Quem investigou foi o chefe da inteligência da unidade de bombardeiros, o capitão Jesse Marcel. É sabido que parte dos destroços foi levada para a base aérea e que Marcel e o comandante Blanchard acreditavam que aquilo era parte de um disco voador. Sabemos disso porque foi feita uma coletiva anunciando que o Exército havia recolhido o disco voador que estava em todos os jornais da época. Desde o incidente Roswell, os defensores afirmam que todo contato entre os cinzas e o governo foi mantido em segredo. Apesar de o governo ter negado que um OVNI caiu no Novo México, a história nunca morreu. Mais de 400 pessoas afirmam ter estado lá, tocado nos destroços, visto a nave e os corpos. Roswell é uma questão de crença. Em quem você acredita? Fato ou ficção? As visões de OVNIs aumentaram muito depois do incidente Roswell. Nos anos, as orelhas e os órgãos reprodutores não são visíveis e seus olhos são inconfundíveis. São pontudos. Não uma ponta exatamente, mas parecem grandes amêndoas. São olhos intensos, marrons escuros, quase pretos. Aqueles que defendem a existência dos extraterrestres descrevem os cinzas como os vilões do mundo alienígena. Sei que os cinzas são como abelhas africanas. Quando eles querem te pegar, eles pegam. Eles roubaram minha memória e a substituíram por um buraco negro ou lembranças horríveis. Se os cinzas ou qualquer outra espécie realmente existem, o que eles querem aqui? Quais são seus planos? Eles querem criar uma raça com qualidades melhores que os humanos e melhores que os próprios alienígenas. Os ufólogos, pessoas que pesquisam aparições extraterrestres, afirmam que os cinzas visitam nosso planeta há milhares de anos. Prova disso são os registros em petróglifos e desenhos pré-históricos. Em todo o mundo, temos casos de seres celestes vistos pelos índios da América do Norte e do Sul, pelos maias e astecas. São histórias de seres que visitaram nossos antepassados. Objetos de 6.000 anos foram encontrados na Suméria, terra onde hoje fica o Iraque. A interpretação das peças diz que elas descrevem a ação dos servos dos deuses. Os artefatos parecem o que hoje chamamos de ET cinza, com cabeças e olhos grandes, membros delgados e corpos franzinos. Ao longo da história, OVNIs e alienígenas ganharam notoriedade somente na era moderna. Foi no século XX que os planos dos ET cinzas começaram a ganhar forma. Segundo a comunidade ufológica, desde então o número de contatos com esses seres vem crescendo significativamente. Uma das afirmações mais surpreendentes é a participação dos ETs na Segunda Guerra, e que Hitler e os nazistas fizeram um conluio com os cinzas. Dizem que os alienígenas deram aos nazistas armas avançadas para usar na guerra. Desde o conflito, literalmente milhares de pessoas relatam experiências vividas com os abduzidos. Dizem a verdade?
É um sonho de olhos abertos, como uma hipnose, uma alucinação que evoca sensações táteis, luzes, barulho e a sensação de presença. Muitas vezes tentam explicar as abduções como pessoas imitando umas às outras e repetindo histórias de pais para filhos. Bem, algumas pessoas nem têm filhos. São casos nunca relatados e, mesmo assim, muito parecidos com o que já ouvimos antes. Quando o caso de abdução de Betty e Barney Hill estourou nos anos 60 e logo foi seguido por muitos outros, o público ficou fascinado com a ideia de que naves espaciais estariam visitando a Terra e de que os extraterrestres cinzas abduziam os humanos. Mas em 1969, a Força Aérea Americana acalmou os ânimos com a investigação Projeto Livro Azul. O relatório concluiu que os OVNIs não representavam ameaça para os Estados Unidos e que relatos de visões de OVNIs eram resultado de uma forma de histeria em massa. Ou, abre aspas, de neuróticos, farsantes, exibicionistas, psicopatologias e identificação errônea de objetos convencionais. Não há nada indicando que já fomos visitados por outras civilizações. Assim, a Força Aérea Americana declarou o caso encerrado, mas os ufólogos não se deixaram convencer pelo projeto Livro Azul. E há quem acredite que o governo esconde segredos de proporções cósmicas desde o caso Roswell. É óbvio que o Livro Azul não passou de uma tentativa militar de explicar o fenômeno dos OVNIs. Nos anos 40 e 50, quando o governo começou a pesquisar sobre os OVNIs, os extraterrestres já eram uma realidade que os deixou morrendo de medo, pois eles temiam um estado de pânico coletivo e a quebra dos sistemas sociais e religiosos. E não admitiriam que seriam incapazes de controlar uma invasão. A Força Aérea tentou desmistificar os casos nos anos 50 e 60, mas parece que quem pilotava os OVNIs não lia os relatórios militares. Ufólogos contestam que o projeto Livro Azul nunca deu conta de todos os casos. Dos 12.618 relatos identificados foram vistos. Também existe uma tensão em torno da Segunda Guerra. Segundo aqueles que acreditam em OVNIs, os cinzas fizeram seu primeiro contato em 1947 na queda no deserto de Roswell, Novo México. O caso Roswell nasceu com um fazendeiro chamado Matt Bresson, que contou aos jornais locais ter encontrado na região alguns destroços estranhos. E a partir dos relatos dele, criou-se a história que o público americano e o mundo conhecem de que uma nave espacial caiu, que havia corpos de ETs espalhados pelo terreno, que alguns podem ter sobrevivido e estão escondidos em uma instalação militar secreta. Qual a posição do governo americano? Um balão espião caiu em Roswell e nada tinha a ver com as naves espaciais, mas com um projeto para detectar testes nucleares soviéticos. Os ufólogos, porém, não acreditam. O caso Roswell sempre foi controverso, mas é certo que algo caiu a 120 quilômetros do campo de aviação do Exército em 1947. Quem investigou foi o chefe da inteligência da unidade de bombardeiros, o capitão Jesse Marcel. É sabido que parte dos destroços foi levada para a base aérea e que Marcel e o comandante Blanchard acreditavam que aquilo era parte de um disco voador. Sabemos disso porque foi feita uma coletiva anunciando que o Exército havia recolhido o disco voador que estava em todos os jornais da época.
Desde o incidente Roswell, os defensores afirmam que todo contato entre os cinzas e o governo foi mantido em segredo. Apesar de o governo ter negado que um OVNI caiu no Novo México, a história nunca morreu. Mais de 400 pessoas afirmam ter estado lá, tocado nos destroços, visto a nave e os corpos. Roswell é uma questão de crença. Em quem você acredita? Fato ou ficção? As visões de OVNIs aumentaram muito depois do incidente Roswell. Nos anos 50, cineastas se inspiraram no caso e promoveram a estreia de alienígenas que invadiam a Terra com planos maléficos. Filmes como A Coisa e Plano 9 do Espaço Sideral despertaram o fascínio. Havia algo na estrada e pessoas rodeavam o veículo. Elas se aproximaram e meu tio percebeu que não eram humanos, e sim o povo que ele tinha visto na nave através dos binóculos. Foi quando eles perderam a memória. A única coisa que eles conseguiam lembrar depois é que estavam novamente na estrada, dirigindo a caminho de casa. Quando olhou o relógio, o casal percebeu que 2 horas haviam se passado sem que dessem conta. Era o início de um mistério que logo se revelaria. Por quase 2 anos depois da experiência, o casal teve pesadelos terríveis. Eles procuraram médicos especialistas e conheceram o Dr. Benjamin Simon, um respeitado psiquiatra e neurologista com uma vasta experiência em terapia de hipnose. O Dr. Simon nos disse que a amnésia fora causada pelos ETs. Ele reverteu o caso para que pudéssemos nos lembrar claramente o que tinha acontecido. Fomos levados a bordo da nave espacial. Eu e Barney ficamos em salas separadas. Eles tinham a aparência de humano. Tinham 2 braços e pernas. A diferença eram os traços faciais. O nariz era muito pequeno, quase reto. E os lábios também eram retos. Eles examinaram meus olhos, ouvidos, nariz, garganta. Pele, cabelo, tudo. Fui então colocada em uma maca e eles rasparam minha pele para saber se era igual ou diferente da deles. O casal contou que também passou por experiências sexuais. Eles colheram sêmen de Barney e podem ter tirado óvulos de Betty. Eles tentaram inserir um instrumento com pontas no meu umbigo. Mas eu gritei e eles pararam. Fiquei grata por isso. Anos depois, Betty Hill fez sua primeira descrição dos cinzas desde os artefatos da antiguidade. Ela retratava o líder, uma pista importante para descobrir de onde eles vinham. E você pode relaxar completamente. Donna Lee, uma de suas pacientes, é presidente da rede de ufologia de Houston. Ela acredita ter sido abduzida mais de uma vez e durante as sessões de hipnose ela se lembrou de vários encontros terríveis. Lee também acredita que os cinzas lhe tiraram um filho. E eu nunca tive nenhum aborto espontâneo. Estava grávida de 8 semanas. De repente, acabou. E eu não tive nenhum tipo de sangramento. Nada. Em uma sessão de regressão, ela contou que esteve em uma sala muito clara. Eles trouxeram uma jovem e a deixaram perto de mim.
Ela sentou-se ao meu lado e era o que chamamos de híbrida. Embora se parecesse bastante comigo, só o cabelo dela que não era liso como o meu. Mas ela se parecia muito comigo e tinha a idade que meu filho teria na época. Segundo Lee, a menina teria cerca de 9 anos de idade. Ela ficou ali. Eu senti algo quando eles me deixaram com ela. E ela me olhava como se me conhecesse. Foi um momento muito triste. Quase morri de tanta tristeza. De vez em quando, sinto aquela tristeza de novo. Para os especialistas, relatos de abdução não passam de um produto de uma mente hiperativa. Eles dizem que, sob hipnose, o paciente está aberto a sugestões. Sob hipnose, o indivíduo gera imagens que normalmente confunde com lembranças de coisas que aconteceram e não sabe que está apenas imaginando. Outra coisa é que quando a pessoa resgata essa pseudomemória na hipnose ou na regressão, ela tende a acreditar que aquilo é verdade. Seriam as memórias dos abduzidos reais ou imaginárias? Eles entram sem permissão, tocam o seu corpo e levam seus filhos. Você quer gritar, abre a boca, mas não sai nada. É uma paralisia ambulante.